Bom dia, meus amados irmãos, meus queridos amigos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vós, meus amados, nesta nova manhã de segunda-feira. Mais um começo de semana agradável que o nosso Senhor, que o nosso Pai Celestial nos concede, tanto a mim quanto a você, de podermos levantarmos e vivermos mais esse dia, vivermos mais uma semana embaixo da Tua graça, buscando através da Tua palavra o conhecimento, a sabedoria, para adorar a Deus, para fazer a vontade e o querer do nosso Pai, para fazer cumprir na minha e na sua vida o querer e a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos, meus amados. Ele não se agrada de ver uma alma perdida neste mundo. Ele quer que todos nós sejamos salvos, mas que possamos chegar também ao conhecimento da verdade, porque Ele nos diz na sua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Ele diz através da tua palavra, Ele nos diz através da tua palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, vamos buscar através da palavra do Senhor o conhecimento. Mais uma vez, meus amados, vamos falar a respeito da desobediência do povo, desde o princípio de todas as coisas. Desde quando Deus tirou o povo do Egito, atravessando pelo Mar Vermelho, mostrando o seu poder, mostrando a sua bondade, a sua misericórdia, fazendo milagres e prodígios, né? Alimentando o povo. Depois de passar o Mar Vermelho, o Senhor continuou alimentando o povo com maná do céu, com carne através das codornizes. O Senhor mostrou o seu poder, a sua bondade, a sua misericórdia, tirando água de uma pedra. Ó, meus amados, e mesmo com tudo isso, o povo continuava a virar as costas para Deus. Bastava uma simples questão para que o povo pudesse esquecer da aliança com Deus e passar a fazer novamente bezerros de ouro, imagens de esculturas, e assim adorando essas imagens no lugar de nosso Senhor. Mas o Senhor nosso Deus nunca nos abandonou. A sua bondade, ela se estende de geração em geração, ela é infinita. Mesmo nós não sendo merecedor de nada neste mundo, o Senhor lá no céu, Ele sempre está pronto a nos ouvir e a nos estender as tuas mãos e nos socorrer, né? Assim Ele nos diz no livro de Isaías 59, versículo 1. Da mesma forma Ele nos diz em 2 Crônicas 7,14. Se aquele povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei lá do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O nosso Deus, a sua misericórdia é infinita, meus amados. Meus queridos, e desta mesma forma que Deus vem sempre levantando homens e mulheres, profetas, para pregar o evangelho da salvação para o teu povo. Quando Judá e Jerusalém foi castigada, sim, pela sua própria desobediência, Deus levantou Nabucodonosor para acabar com aquela cidade de Jerusalém e levar aquele povo para o exílio. Da mesma forma também Ele levantou o rei da Síria para também levar o povo de Judá ao exílio. Mas da mesma forma veio o arrependimento do nosso Deus, a misericórdia, não o arrependimento, a misericórdia de nosso Deus. E os mesmos reis que Ele levantou para poder julgar, Ele levantou para restaurar novamente. E da mesma forma Ele vem levantando homens fiéis, profetas, assim como Isaías, assim como Jeremias, né? E assim vem ao decorrer, né? Assim Deus levantou Ezequiel, Amós, né? Levantou tantos outros, Oséias, e da mesma forma agora Ezequiel, e da mesma forma agora Abacuque.
Levantou Abacuque mais uma vez porque viu a ignorância do povo, né? Viu a mesma desobediência acontecendo novamente ao povo de Israel, mesmo estando exilado. Olha aí, meus amados, quantos de nós hoje não vivemos da mesma forma? Passando por momentos difíceis na nossa vida, com enfermidade, com poder econômico, passando muitas provações e mesmo assim o coração endurecido. Sabendo que lá no céu existe um Deus que está sempre pronto a nos socorrer, mesmo assim não damos o braço a torcer. Mas o nosso Deus, ele não se cansa. E da mesma forma que ele vem levantando esses profetas para pregar o arrependimento, o evangelho da salvação, para proclamar o arrependimento ao povo, para que o povo possa se examinar, reconhecer os seus erros, ele levanta também aqui Abacuque, para guiar o povo de Israel pelo caminho da salvação. Meus amados, o versículo: e o profeta Abacuque se sentiu com tanta misericórdia, né, por aquele povo, vendo o sofrimento daquele povo, né, vendo o castigo que eles estavam sofrendo por causa da desobediência, que ele orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor de uma maneira a qual hoje não é comum vermos assim, homens fiéis, com coragem, corajosos, para fazer esta oração ao nosso Deus. E então, Abacuque, ele orou ao nosso Senhor e falou assim: tu és tão puro de olhos. O versículo 13 do capítulo 1 de Abacuque: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que eles? Olha aí. Aqui, Abacuque estava se referindo, meus amados, aos falsos profetas. Quem eram os falsos profetas que a palavra de Deus se refere na Bíblia? A palavra de Deus, quando se refere a falsos profetas, ela não está se referindo somente a homens, a religião. Ela está se referindo também aos nossos governantes, que falam mentiras, uma atrás da outra, para enganar o povo. Esses também são falsos profetas, meus amados. Da mesma forma que o nosso Senhor também, ele fala da prostituição, através da Bíblia, ela não está se referindo só à prostituição do sexo. A prostituição perante os olhos do Senhor é roubo, né? É criminalidade, né? A revolta dos filhos contra os pais, pais contra filhos, tudo isso é prostituição perante os olhos do nosso Deus. E aqui a corrupção, ela está falando sobre os nossos governantes daquela época. E se nós formos compararmos hoje, está igualmente igual. Está exatamente igual. E o nosso Deus, da mesma forma que aqui, ele preparou o seu profeta Abacuque para guiar o povo dele, o povo de Israel, ao caminho da salvação, a proclamar o evangelho, a reunir o povo para adorar a Deus novamente. Da mesma forma ele faz nos dias de hoje. Ele levanta homens e mulheres fiéis e prepara para pregar o seu evangelho, para continuar a obra do seu Filho amado Jesus Cristo na terra. Porque ele vê de lá do céu que o povo continua da mesma forma. Da mesma forma de 612 anos que aconteceu isso aqui. Antes de Cristo. E olha que o nosso Senhor já tem 2000 anos que veio ao mundo. Então se faz 2612 anos que o povo vem desobedecendo a Deus da mesma forma, né? E o nosso Senhor nos dá a oportunidade todos os dias de reconhecermos que somos pecadores, desobedientes, e nos arrependermos diante dele. Aí veio a resposta de Deus para esta oração de Abacuque. Olha só o que Deus falou a Abacuque no capítulo 2, versículo a partir do 2 até o versículo
do 2 em diante. Vamos ver. Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. O Senhor, nosso Deus, Ele, quando faz uma revelação, Ele deixa testemunhas. Ele usa um servo, uma serva, para revelar algo que Ele quer. Ele deixa testemunhas para provar que foi Deus, que foi Ele que fez. E da mesma forma aqui, Ele mandou escrever numa tábua de nomes, de letras grandes, para que até quem passa correndo pudesse ver, ler o que está escrito. Né? Nosso Deus, Ele é infalível. Ele é admirável por causa dessas coisas, por causa da sua bondade. O versículo 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Está vendo? Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Você está vendo, meus amados irmãos? Muitas das vezes a pressa está em nós. O tempo pertence a Deus. Aqui Abacuque, não foi porque ele deixou de acreditar em Deus, é porque ele não aguentava ver mais o sofrimento do povo, e o povo com o coração tão endurecido. Mas mesmo assim ele ficou indignado de ver o sofrimento daquele povo, e ele orou ao Senhor, pedindo que o Senhor castigasse os opressores. Porque o Senhor toleras, meu Pai, ver o teu povo sofrer tanto, e aqueles que os fazem sofrer progredir tanto na vida. Mas Deus falou com ele que o tempo pertence a ele, e que o dia do castigo chegará. Está vendo, meus amados irmãos? Não adianta a pessoa achar que é mérito de si próprio ser rico, ter grandes coisas. Deus, nosso Senhor, Ele abençoa tanto o ímpio quanto o justo. Todos nós somos criatura dele. Mas lá em Salmo 1, versículo 6, o Senhor nos diz assim, que Ele conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. E da mesma forma que o Senhor falou para Abacuque, acalma o seu coração, né? Escreve bem grande numa tábua, para quem passe correndo possa também ler, né? Que o tempo é dele, e que o castigo do perverso chegará ao seu dia. Então, meus amados irmãos, todos os dias que nós temos de vida, é uma oportunidade que o nosso Deus dá tanto para mim quanto para você de nos arrependermos. Não deixarmos de glorificarmos a Ele, né? Não importa a situação em que vivamos, que estamos vivendo, se estamos bem ou se estamos mal, mas que possamos glorificar e exaltar o nome desse Deus maravilhoso. E a você que ainda não tem a Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador, que você possa se arrepender dos seus pecados e fazer assim como Deus nos manda através da tua palavra. Acreditar na sua palavra, não em palavras lisonjeias. Quais são as palavras lisonjeias? Palavras que somente agrada naquele momento. Muitas das vezes vamos para a casa do Senhor não para buscar a Deus, meus amados. Infelizmente acontece isso a todo tempo. Mas simplesmente para buscar algo somente que encha o nosso coração de prazer naquele momento. Onde muitos usam de palavras lisonjeias, palavras que não está saindo da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, mas que está saindo do coração do homem. Tipo, Deus mandou te dizer que daqui a uma semana você vai acontecer isso e assim na tua vida. Meus amados irmãos, a palavra de Deus muitas das vezes é dura, mas ela é eficaz e é para a nossa salvação. Palavras lisonjeias não. Não creia em palavras de homens, porque a palavra de Deus nos diz que o coração do homem é enganoso, mas creia na minha palavra, porque aqui o que sai da boca de Deus é verdadeiro. Amém? Que Deus assim possa abençoar a tua vida, que esta palavra possa chegar ao teu coração e que Deus abençoe o teu caminho, a tua família, em nome de Jesus.
Amém.